bem-vindos a mais uma aula do Aprender e Estudar em Casa. Queridos alunos e alunas, daremos início à nossa quarta aula de matemática do sexto ano, com a professora Sandra Pinto. Mais do que nunca, precisamos obedecer às recomendações que são feitas todos os dias. Fique em casa. Se cada um fizer a sua parte, juntos venceremos essa batalha. O sumário da nossa aula hoje é multiplicação de números racionais não negativos e suas propriedades. Durante esta aula, nós vamos aprender como é que se efetua a multiplicação de números racionais não negativos e também vamos introduzir as propriedades da multiplicação. Então, vais aprender a reconhecer e a utilizar as propriedades nesta aula. Preparados para começar a aula? Vamos lá então. Fiquem concentrados ali em casa e juntos vamos descobrir como é que se multiplica números racionais. Vamos lá. A multiplicação de números racionais vai envolver números inteiros, números decimais e também frações. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver como é que se efetua o produto de duas frações. Então, a frase está a dizer que o produto de duas frações é uma fração cujo numerador é o produto dos numeradores das frações e o denominador é o produto dos denominadores das frações dadas. Ou seja, multiplicam-se os numeradores e multiplicam-se os denominadores. O que essa frase quer dizer? Vamos ver então com um exemplo. No nosso exemplo, nós temos 1/2 vezes 3/4. Estão a reparar? Lembrem-se das aulas anteriores? Na fração 1/2, o numerador é o número 1. O denominador é o número 2. E na fração 3/4, o numerador é o número 3 e o denominador é o número 4. Como é que se efetua esta multiplicação? Ou como se encontra o produto dessas duas frações? Bastante simples, presta atenção. É só multiplicar os numeradores, estão a ver? 1 vezes 3. E também multiplicar os respectivos denominadores. 2 vezes 4, igual, o produto é 3/8. Viram como é fácil? Ok? É só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. E vais encontrar o produto 3/8. Então, vamos ao próximo exemplo. Neste exemplo, nós temos a fração 1/5 a multiplicar pelo número inteiro 18. Então, esta é uma situação diferente. Aqui nós tínhamos duas frações e no segundo exemplo temos uma fração a multiplicar por um número inteiro. Quando isso acontece, podes, no número 18, repare, está subentendido o denominador 1. Então, podes colocar o denominador que estava subentendido no número 18, que é o denominador 1. E agora podes efetuar a multiplicação. 1 vezes 18 igual a isso, 18. 5 vezes 1 igual a 5. E temos então como resultado a fração 18/5. Então, observaram como é fácil efetuar esta multiplicação? É só multiplicar os numeradores, 1 vezes 18, 18, e conservar o denominador 5 como está. Ok?
Podemos encontrar outra situação, que é quando temos uma fração a multiplicar por um número decimal. Quando isso acontece, temos duas opções. Então, na primeira opção, o que eu posso fazer? Podes apanhar o número decimal 0,6 e transformar numa fração. Sabes que 0,6 corresponde a qual fração? Isso, 6 décimas. Transformando o número decimal na fração 6 décimas, vais fazer agora a substituição. Passamos a ter 1/4 vezes 6 décimas. Viram como é fácil? Então, é só substituir o número decimal 0,6 pela respectiva fração e substituir. De seguida, vais fazer o cálculo, que já aprendeste como é que se faz. Multiplica-se os numeradores, 1 vezes 6, 6. Multiplica-se os denominadores, 4 vezes 10, 40. E como resultado temos a fração 6 sobre 40. Mas podemos, esta fração 6 sobre 40, simplificá-la. Não é verdade? Sempre que é possível, devem simplificar o resultado. Então, efetuando a divisão, vamos dividir o numerador e o denominador por 2. Neste caso, 6 a dividir por 2 igual a 3. 40 a dividir por 2 igual a 20. E obtemos assim a fração simplificada 3 sobre 20 ou 3/20. Viram como é fácil fazer a multiplicação de números racionais? Pode encontrar essas 3 situações. Quando temos uma fração a multiplicar por outra fração, é só multiplicar os numeradores e os denominadores. Quando tens uma fração a multiplicar por um número inteiro, é só multiplicar o número inteiro pelo numerador, nesse caso 1 vezes 18, 18, e conservar o denominador como está. Podes ter também outra situação, que é quando tens uma fração 1/4 e vais multiplicar por um número decimal. Então, é só transformar este número decimal em uma fração. E, de seguida, aplica a regra. Multiplica os numeradores, 1 vezes 6, 6. 4 vezes 10, multiplica os denominadores, 4 vezes 10, 40. Aqui o que é que fizemos? A simplificação deste resultado. Então, a fração irredutível, neste caso, é 3 sobre 20 ou 3/20. Outra forma que podiam fazer aqui, podiam apanhar o número, a fração 1/4 e encontrar a sua dízima, que é fazendo a divisão. 1 a dividir por 4, quanto é que dá? Exato, 0,25. 0,25 vezes 0,6 dá igual a 0,15 e já tinhas o resultado. Mas, professora, 0,15, então por que aqui apareceu 3 sobre 20? 0,15 e 3 sobre 20 é o mesmo número, representado de formas diferentes. Divide 3 por 20 e vais ver que vai dar o mesmo resultado. Isso mesmo. Entenderam então a aula de hoje sobre multiplicação de números racionais? Então, vamos passar a outro conhecimento, ok? De um modo geral, o A, o B, o C e o D estão aqui a representar números racionais quaisquer. Então, a regra é sempre a mesma na multiplicação. Vais multiplicar os numeradores, A vezes C, e multiplicar os denominadores, B vezes D. Tá bom? E quando é um número inteiro, o N está aqui a representar um número inteiro. Quando é um número inteiro que está a multiplicar por uma fração,
é só multiplicar este número inteiro pelo numerador, que neste caso é o A, e manter o denominador B. Isso mesmo. Então, também vimos, assim como na adição e na subtração de números racionais, na aula anterior, estão a lembrar, falávamos sobre as propriedades da adição? Então, a multiplicação também tem as mesmas propriedades, alguma delas. Por exemplo, estão a lembrar da propriedade comutativa? Isso. Na multiplicação, também nós usamos a propriedade comutativa. Isto é, na multiplicação de números racionais, podemos trocar a ordem dos fatores. E isso, o resultado, que é o produto, não vai se alterar. Então, se você lá em casa trocar a ordem dos fatores numa multiplicação, o resultado não se altera. Então, temos A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Se trocarmos a ordem dos fatores, o resultado não vai se alterar. Então, vamos ver um exemplo. Observe um exemplo. Temos 2/3 vezes 1/5. Quanto é que dá 2/3 vezes 1/5? Isso, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, dá 2 quinzeavos, não é verdade? E se eu trocar os fatores? Quanto é que dá 1/5 vezes 2/3? Quantos? Ok, exato. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 3, 15. Também dá 2 quinzeavos. Viram que o resultado deu o mesmo? Então, esta é a propriedade comutativa. Podemos sim trocar a ordem dos fatores e o resultado vai permanecer. Vamos à próxima propriedade, também já conhecida, que é a propriedade associativa. Numa multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associar de formas diferentes os fatores e o resultado não vai se alterar. Observem, temos os fatores A, B, C, A vezes B vezes C. Estão a ver que estão associados os fatores B e C. É a mesma coisa que ter A vezes B vezes C, mas aqui a associação está de forma diferente, está associado A vezes B. Então, quando isso acontece, estamos a usar a propriedade associativa. Vamos ver um exemplo. No nosso exemplo, temos 1/2 vezes, abrir parênteses, 0,2 vezes 1/4. É a mesma coisa que ter os mesmos fatores, 1/2 vezes 0,2 vezes 1/4, mas associados de formas diferentes. Será que vai dar o mesmo resultado? O resultado deste cálculo é o mesmo que o resultado deste cálculo? Será? Vamos descobrir juntos. Então, podemos, da expressão 1/2 vezes, abrir parênteses, 0,2 vezes 1/4, nós vamos efetuar este cálculo e ver qual é o seu resultado. Depois vamos efetuar este cálculo do outro lado e ver qual é o seu resultado e comparar. Então, vamos fazer juntos este cálculo. Lembre-se que numa expressão, quando nós temos parênteses, o que é que devemos fazer? Exatamente, em primeiro lugar, se efetua a operação que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Fica 1/2 vezes... Quanto é que dá o cálculo que está dentro do parênteses? Estão a lembrar? Podemos apanhar o número decimal 0,2 e transformar na sua fração correspondente, que é 2 décimas, não é verdade? Vezes 1/4. Continuando, temos 1/2 vezes, vamos efetuar este cálculo que está dentro do parênteses, 2 vezes 1, 2. 10 vezes 4, 40.
Viram? Como já não há parentes, é só efetuar esta multiplicação que acabamos de aprender. Como é que se faz? Multiplica-se os numeradores e multiplica-se os denominadores. 2 vezes 40, 80. Passamos a ter a fração 2 sobre 80. É possível simplificar? Sim, é possível simplificar esta fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, nesse caso o número 2, e passamos a ter a fração simplificada, ou seja, a fração irredutível, 1 sobre 40. Viram? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos lá, juntos, vamos lá. Temos 1/2 vezes 0,2. Está dentro do parênteses. Vamos efetuar este cálculo. Já sabem, transforme este número 0,2 numa fração. Obtemos 1/2 vezes 2 décimas. Vezes 1/4, que está fora do parênteses. Efetuamos em primeiro lugar o cálculo que está dentro do parênteses, 1 vezes 2. 2. 2 vezes 10, 20. Vezes 1/4. Já sabes efetuar esta multiplicação, vai dar 2 vezes 1, 2, 20 vezes 4, 80. A mesma coisa é possível simplificar, vamos simplificar, dividindo o numerador e o denominador por 2. Resultado, fração irredutível, 1 sobre 40. O que é que concluíram? Isso, os resultados são os mesmos. Então, podemos dizer que, ao associar de forma diferente os fatores, o que é que acontece? O resultado não se altera. Esta é a propriedade associativa. Próxima propriedade. Nós já vimos a propriedade comutativa, propriedade associativa. Agora vamos falar da existência do elemento neutro. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Exatamente, é o número 1. Então, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, também de números racionais. O produto de um número racional diferente de 0 por 1 é o próprio número. Então, como exemplo, nós temos 7 sobre 18 vezes 1, que é a mesma coisa, 1 vezes 7 sobre 18. Estão a reparar que um dos fatores é 1. Qual é o resultado deste produto? O mesmo número, 7 sobre 18. Viram? A próxima propriedade nos fala da existência do elemento absorvente. Quem é o elemento absorvente da multiplicação? Eu sei que sabem lá em casa. Que é? Exatamente, é o número 0. O número 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Por quê que ele é elemento absorvente? O produto de qualquer número racional por 0 é 0. Vamos ver o exemplo. Nós temos 3 sobre 8 vezes 0, que é a mesma coisa que ter 0 vezes 3 sobre 8. Qual é o resultado? 0. O que é que viram? Um dos fatores é 0, o resultado vai dar sempre 0. O 0 absorve qualquer fator. Isso mesmo. Então, dizemos que o 0 é elemento absorvente da multiplicação. Então, vamos a um exercício. Temos: o senhor André vendeu 7 queijos com 3/4 de quilo cada e 3 embalagens de queijo em fatias com 1/4 de quilo cada. Qual é o peso total de queijos que o senhor André vendeu? Vamos pensar juntos?
Já está? Já fizeram o exercício? Então, ele vendeu 7 queijos com 3/4 de quilo cada queijo, não é? Então, vamos efetuar esta multiplicação, 7 vezes 3/4, que é igual a, exatamente, 21/4. Também ele vendeu 3 embalagens e cada embalagem pesava 1/4. Então, 3 vezes 1/4 igual a isso, 3/4. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos juntar essas quantidades, ou seja, 21/4, vamos adicionar com 3/4. Isso é uma operação já conhecida das aulas anteriores. Repare que os denominadores são iguais, mantemos o denominador como está e somamos os numeradores. 21 mais 3 igual a 24. Então, temos 24/4, que simplificado, 24 a dividir por 4 é igual a 6. Exatamente. Então, a nossa resposta é, ele vendeu 6 quilos de queijo. Assim é que respondeste? Correto. Agora, ali em casa, sozinhos, vão aplicar os conhecimentos. Vamos copiar, então, o trabalho que será feito. Vamos lá. Identifica a propriedade da multiplicação de números racionais que te permite obter cada uma das seguintes igualdades. A linha A, abrir parênteses, 1/2 vezes 1/4, fechar parênteses, vezes 0,3 igual. 1/2 vezes, abrir parênteses, 0,25 vezes 3/10, fechar parênteses. A linha B, 3/4 vezes 1 igual 1 vezes 0,75 igual a 0,75. A linha C, abrir parênteses, 5 vezes 3/2, fechar parênteses, vezes 1/4 igual 0,25 vezes, abrir parênteses, 5 vezes 3/2, fechar parênteses. A linha D, 0 vezes 1,25 igual a 5/4 vezes 0 igual a 0. Para os que têm livro de matemática, os exercícios estão no livro, na página 42, que são os exercícios 4.1, 4.2, 4.5 e 4.6. Já copiaram o exercício? Podem tirar uma fotografia também para facilitar. A Daniela bebe leite, normalmente, 2 vezes por dia. Ao pequeno almoço, 1/2 litro de leite, com cereais. E no lanche, bebe um copo com 1/4 litro. Ponto. Qual é o consumo semanal de leite? Já passaram o exercício? Então, é para fazer mesmo, tá bom? Peçam ajuda lá em casa e vamos trabalhar. Na aula de hoje, aprendemos a multiplicar números racionais, que podem estar representados por números inteiros, números decimais ou por frações. Também introduzimos as propriedades da multiplicação. Falamos sobre a propriedade comutativa, propriedade associativa, existência do elemento neutro, existência do elemento absorvente. Mas atenção, há outras propriedades também na multiplicação. Mas, então, não perca a próxima aula para poderem aprender as outras propriedades da multiplicação. E assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje do Aprender e Estudar em Casa. Continue em casa, até a próxima aula.